Olá, eu sou o Rodrigo Spínola e a partir de hoje daremos início ao minicurso sobre engenharia de requisitos. O objetivo geral deste minicurso é estar apresentando os principais conceitos envolvidos com a definição, com a gerência de requisitos de software. Mas para isso, nós estaremos nessas duas primeiras videoaulas tratando um pouco de um assunto um pouco mais genérico, que é a engenharia de software. Isto porque a engenharia de requisitos é uma das sub-áreas da engenharia de software. Então, nesta primeira videoaula, basicamente eu estarei fazendo uma breve introdução à engenharia de software, onde será apresentada a definição e também discutiremos alguns assuntos, alguns tópicos interessantes sobre o cenário atual de desenvolvimento. Aqui serão observados alguns problemas que ocorrem em projetos de softwares atuais e também analisaremos o porquê o investimento em um trabalho mais elaborado de requisitos pode trazer um bom retorno de investimento neste contexto. Bom, então vamos começar diretamente aqui com uma definição de engenharia de software, Essa definição foi retirada do padrão I3E e ela nos diz o seguinte: a engenharia de software é a aplicação de uma abordagem sistemática, disciplinada, quantificável no desenvolvimento, operação e manutenção de software. Mas o que é que quer dizer uma abordagem sistemática, disciplinada e quantificável? Sistemática, porque a engenharia de software ela parte do princípio de que existe um processo ou um conjunto de atividades previamente definidas para se desenvolver um projeto de software. Ou seja, logo no início do desenvolvimento, existe uma preocupação em se definir quais etapas, quais atividades serão seguidas para que ao término do projeto nós tenhamos um produto de software de qualidade. Disciplinada, porque uma vez que nós tenhamos definido esse processo, este processo irá ser seguido para que nós possamos entregar o produto de software dentro dos prazos e custos almejados e, caso não seja possível entregar o projeto dentro de prazos e custos, o fato de nós termos seguido o processo nos permitirá estar fazendo algum tipo de avaliação em cima do que deu errado naquele processo, para que nós possamos implementar melhorias a nível de processo e aprimorar nossa forma de trabalho para desenvolvimento de software. E quantificável pelo fato de que, à medida que nós estamos desenvolvendo nosso produto de software, é importante estar coletando algum tipo de métrica para que possamos ter alguma avaliação mais precisa se o projeto está no caminho certo ou não, certo? Então a ideia de quantificável é justamente passar a ideia de que engenharia de software é uma engenharia, ou seja, nós podemos medir aquilo que nós estamos fazendo, e essa medição é importante porque ela vai nos permitir fazer uma análise mais crítica em cima dos trabalhos que estão sendo desenvolvidos e aprimorar esta forma de trabalho. Bom, a engenharia de software ela possui alguns objetivos básicos. Aqui estão listados apenas alguns deles, Primeiro ponto, a engenharia de software objetiva é desenvolver software com qualidade. O que é um software de qualidade? É um software que foi desenvolvido dentro de padrões técnicos pré-determinados junto ao cliente, que possua poucas falhas no ambiente de uso. E como é que nós conseguimos isso? Existem diferentes caminhos. A gente pode partir do princípio que nós devemos trabalhar com componentes, podemos possuir um processo de desenvolvimento de software bem estruturado e bastante focado em atividades de verificação, validação e teste. Bom, esses são só alguns exemplos de abordagem que nós podemos utilizar para estar entregando o produto de qualidade para o cliente. Além disso, a engenharia de software objetiva permitir que nós tenhamos produtividade no desenvolvimento, operação e manutenção de software. O que é produtividade? É estar propiciando para as pessoas envolvidas no desenvolvimento do software as melhores técnicas ou ferramentas de apoio ao desenvolvimento, operação e manutenção, de forma que este trabalho seja maximizado. Aqui vale um comentário importante,
o fato de nós termos técnicas e termos ferramentas interessantes não significa necessariamente que o trabalho será bem feito, mas é um possibilitador para que isso seja alcançado. Bom, um outro objetivo seria permitir que profissionais tenham controle sobre o desenvolvimento de software dentro de prazos, custos e níveis de qualidade desejado. Esse controle se dá principalmente através da definição de um processo de desenvolvimento. Uma vez que nós tenhamos definido quais atividades serão seguidas no decorrer do desenvolvimento do projeto, nós podemos elaborar um planejamento de projeto adequado, fazer as estimativas necessárias de custos, prazos para aquele projeto, e a partir do momento que nós temos isso definido, a gente pode trabalhar com o conceito de acompanhamento e monitoramento de projeto. Ou seja, nós temos um plano formado por atividades, cronogramas e outros artefatos de apoio. A partir do momento que nós temos esse plano, nós podemos dar início à execução do projeto e, com base naquilo que está sendo executado e naquilo que for planejado, executar algum tipo de ação de monitoramento e controle e, caso haja necessidade de fazer algum ajuste no processo ao longo da execução do desenvolvimento de software, nós podemos traçar algum tipo de plano de ação para estar fazendo algum tipo de ajuste necessário para que o projeto volte para, digamos assim, os trilhos, nós consigamos entregar o produto dentro de prazos, custos e níveis de qualidade previamente acordados com o cliente. Bom, feita esta breve introdução à engenharia de software, onde nós vimos que a engenharia de software ela nos traz uma abordagem sistemática, disciplinada e quantificável para o desenvolvimento de software, e nós vimos também que a ideia de a gente ter o conjunto de atividades definidas, ou seja, um processo definido para apoiar a execução de um projeto, ser um fator importante. Nós vamos agora entender um pouquinho do cenário atual de desenvolvimento de software, né? Inicialmente, gostaria de falar que gasta-se cada vez mais na manutenção e teste dos sistemas. Isto por quê? Porque muitas vezes o software ele não é desenvolvido com base nesses princípios da engenharia de software, e quando chega no final do desenvolvimento, além disso, nós temos que 85% dos erros causados são causados por defeitos inseridos durante a análise de requisitos e projeto de sistema. Isso é um dado importante, que percebe que tradicionalmente nós temos como processo de desenvolvimento de software as fases de planejamento de projeto, definição de requisitos, projeto, codificação, teste e a entrega e a manutenção do produto, né? Então, requisitos é algo que está logo no início do meu processo de desenvolvimento. Bom, se 85% dos erros são causados por defeitos inseridos durante a análise de requisitos, isso quer dizer que, se a gente de repente dá um pouquinho mais de atenção ao trabalho com a definição e a gerência de requisitos, a tendência é que essa quantidade de problemas aqui diminua e que nós tenhamos, por consequência, um gasto menor com manutenção e teste dos sistemas, né? A gente vai ter um produto de maior qualidade ao final do processo. E é isso que nos diz essa tabela aqui, né? Essa tabela é muito interessante. Percebam que ela trata de algumas fases macros de um processo de desenvolvimento de software. A nível de colunas, ela nos traz para cada uma dessas fases aqui do desenvolvimento a porcentagem do custo de desenvolvimento dela em relação ao todo, porcentagem dos defeitos que são introduzidos naquela fase, porcentagem dos defeitos encontrados e o custo relativo de correção de um defeito encontrado naquela mesma fase. Bom, analisando agora os dados desta tabela, nós podemos observar que a maior parte do custo de desenvolvimento de um projeto de software já está justamente na fase de codificação e teste de unidade do software que está sendo desenvolvido, né? Enquanto que na fase de requisitos esse custo leva apenas 5% do custo total de desenvolvimento. Aí, se você começar a analisar as outras tabelas de conjunto, a gente vai ter um dado muito interessante a respeito disso daqui. Bom, primeiro é o seguinte: na fase de requisitos
é a fase onde a gente introduz mais defeitos. Entretanto, não é a fase onde se encontram mais defeitos. E, somado a esse fato, nós temos que o custo relativo de correção de um problema na fase de requisitos ele é muito mais baixo do que em outras fases, certo? Então, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que, se um defeito inserido na fase de análise de requisitos ele não for corrigido nessa fase de requisitos, ele naturalmente vai ser corrigido em outras fases, onde o custo de correção ele pode ser até 100 vezes maior se descoberto, por exemplo, ao final do meu processo, onde eu já tenho um produto em manutenção. Mas como é que eu evito que esse problema que foi introduzido aqui em requisitos, ele se propague até a fase de manutenção e me cause um transtorno muito maior? Basicamente, encontrando mais defeitos na fase de requisitos e diminuindo a quantidade de defeitos introduzidos. Mas como é que isso é possível? Bom, primeiro ponto, a gente consegue observar facilmente aqui que a porcentagem do custo de desenvolvimento envolvido com a análise de requisitos ela é muito baixa. Então, se nós investirmos mais tempo em atividades de requisitos, muito provavelmente nós teremos menos defeitos introduzidos e daqueles introduzidos nós teremos uma porcentagem maior de defeitos encontrados, caso, além de investir em técnicas e metodologias mais adequadas para levantamento e definição de requisitos, nós também investamos em técnicas de verificação de requisitos, ou seja, os requisitos eles passam por um processo de revisão antes desse requisito ser liberado, por exemplo, para o pessoal de arquitetura de software está trabalhando no projeto do software. Bom, então, resumindo, atualmente gasta-se pouco com análise de requisitos, só que os problemas advindos desse pouco investimento, desse investimento baixo na fase de análise de requisitos, eles podem ser muito altos. Então, o que sugere-se é ter uma atenção maior na fase de análise de requisitos, para que tenhamos requisitos especificados com maior qualidade, antes da gente chegar nas demais fases lá do meu processo de desenvolvimento de software. Bom, além dos custos envolvidos com a correção dos defeitos inseridos durante a fase de requisitos ser maior em fases posteriores do desenvolvimento, nós temos que este aumento nos custos eles podem ter outros problemas que não são facilmente mensuráveis. Por exemplo, perda de oportunidade em estar fechando novos projetos com aquele cliente, perda de confiança de clientes, perda de clientes e a própria correção dos erros, né? Então, é algo que não é facilmente mensurável e que muitas vezes é advindo lá do nosso problema decorrente de um processo de desenvolvimento de software mal definido, mal elaborado. E aqui, para a gente fechar, tem uma frase aqui interessante, né? Os erros mais caros são aqueles cometidos no processo de requisitos descobertos pelo usuário. Por que isso? Bom, o processo de requisitos, como a gente viu anteriormente, é algo que está lá no início do meu processo de desenvolvimento. Descobertos pelo usuário, o software já foi entregue, ou seja, existe um longo caminho entre o processo de definição de requisitos e a entrega do software para o usuário. Se eu levo esse tempo todo para identificar o defeito, isso quer dizer que todas as fases intermediárias elas podem estar de certa forma comprometidas em termos de documentação, em termos de codificação. Então, se esse problema é identificado somente em campo lá pelo usuário, nós teremos que ter um trabalho muito maior de ajuste de requisitos, ajuste de projeto, ajuste muitas vezes da própria base de dados, ajuste de interface, ajuste de codificação. Então, de fato, termina sendo um problema caro, algo que poderia ser resolvido ou minimizado se nós tivéssemos investido ou dado maior importância à fase de definição de requisitos. Bom, nesta videoaula nós tratamos um pouco sobre a definição de engenharia de software e falamos também sobre o cenário de desenvolvimento de software atual. Na próxima videoaula, eu estarei tratando um pouco mais sobre essa questão de requisitos, focando em sua definição e importância dos requisitos no contexto de um projeto ou de um processo de desenvolvimento de software. Até a próxima.